E aí galera do SPFC.net, eu Jorge Nicola tô aqui de novo. Prometo que pela última semana, a partir da semana que vem, a Laila volta para gravar os vídeos e para manter vocês bem informados. Enquanto ela não tá por aqui, eu vou atualizar vocês sobre uma série de coisas que estão acontecendo no São Paulo. Falar sobre o time que tem jogo decisivo contra o Avaí no final de semana. Vou falar sobre o caminhão de dinheiro que entrou no São Paulo desde o início da temporada. Vou trazer o número certinho de quanto o São Paulo lucrou com a venda de todos os 7 jogadores que foram para a Europa desde o começo do ano. Vou atualizar a situação de mercado que envolve o Jusilei, o Renan Ribeiro, o Gilberto. Tem também detalhes a respeito do futuro do Cícero. E para fechar, o recorde de torcida, o São Paulo vive em 2017, graças a você, o ano com mais público na história do clube. E eu vou mostrar para vocês, torcedores do São Paulo, um pouquinho do feito que vocês têm conseguido lotando o Morumbi, mesmo com jogo de segunda-feira, mesmo com jogo com o time na zona do rebaixamento e por aí vai. Eu tenho dito em todas as minhas bancadas, seja na ESPN, no meu blog no Yahoo ou na Rádio Bandeirantes, que o grande jogador do São Paulo em 2017 tem sido o torcedor do São Paulo. E tem números que comprovam isso. Em 2017, a média de público do São Paulo é de 31.263 pagantes por jogo. Isso, obviamente, nas partidas em casa. Essa média de 31 mil torcedores é a maior da história do São Paulo desde sua fundação, superando o ano de 2006, quando o São Paulo levava em média 27.496 torcedores. Essa diferença positiva a favor do ano de 2017 é ainda mais comemorada e rende ainda mais aplausos ao torcedor, porque em 2006 era o ano seguinte ao do título mundial e ano em que o São Paulo conquistou o brasileiro. Então é muito mais fácil ser torcedor e apoiar o time num momento como aquele. Já nesse ano, o São Paulo foi eliminado das 3 competições que disputou, vive uma fase horrorosa no Campeonato Brasileiro, brigando contra o rebaixamento, e mesmo assim o São Paulo apresenta essa média altíssima. Então você, torcedor do São Paulo, está de parabéns. Certamente tem empurrado e tem sido um fator importantíssimo para, por exemplo, a vitória em cima do Cruzeiro no final de semana, naquele empate 1-1 contra o Grêmio, que siga assim até o fim da temporada. Vamos começar a falar de negociação, começando com o Renan Ribeiro. Nessa terça-feira teve uma reunião entre a diretoria do São Paulo e representantes do Renan. Foi a segunda reunião para tratar sobre o futuro do goleiro, que hoje é titular do São Paulo e tem contrato até maio do ano que vem. Na primeira reunião, a conversa não fluiu e os dois lados ficaram com a clara impressão de que não haveria renovação de contrato. Na reunião dessa terça-feira, a conversa evoluiu, porque o Renan aceitou baixar um pouco sua pedida e o São Paulo aceitou aumentar um pouquinho a oferta. Ainda há uma diferença considerável, mas dá para dizer que há um encaminhamento para que o contrato do Renan seja renovado. O Renan quer um aumento salarial, porque quando veio do Atlético Mineiro veio em baixa, era reserva no Galo, e agora na condição de titular ele entende que ele merece um aumento. Há também uma discussão em relação a luvas. O Renan cobra um valor alto e quer o pagamento à vista, enquanto o São Paulo pretende parcelar. A tendência é que, em caso de acordo, o contrato seja prorrogado pelo menos até 2021 e o Renan ficaria possivelmente como o goleiro titular do São Paulo para a próxima temporada. E você que gosta do Jusilei e quer que ele continue no São Paulo, a notícia também é positiva. O contrato de empréstimo do Shandong Luneng com o São Paulo termina em dezembro e há um novo encaminhamento para que ele possa permanecer no São Paulo. O que está sendo conversado nesse momento é de que o São Paulo ofereça ao time chinês a compra de uma parte dos direitos econômicos do Jusilei. O São Paulo não tem a mínima condição de bancar 100% dos direitos econômicos do Jusilei, que foi contratado a peso de ouro pelo Shandong. Então, o que pode acontecer é o São Paulo adquirir um percentual, eventualmente de 50%, por um valor alto, mas muito menor do que o Shandong gastou. Dessa maneira, ele assinaria um contrato longo de 3, 4, 5 anos. E aí, no futuro, os chineses teriam a possibilidade de arrecadar em cima dos outros 50%. O Jusilei gosta da ideia, o Jusilei quer continuar no Brasil. Depois de um longo período no exterior, restaria ainda um acerto salarial, porque hoje o São Paulo paga seu teto salarial ao Jusilei e ainda tem um complemento, uma ajuda dos chineses para bancar tudo que o Jusilei recebe por mês. O Gilberto deve ser titular no final de semana. Depois a gente vai falar sobre a escalação do time. E o Gilberto está sendo assunto nessa semana, não por causa da escalação, mas por causa do seu futuro. O contrato dele termina em dezembro. E o Sandro Zardi, que é empresário dele, veio a São Paulo na segunda-feira para participar de uma reunião. A diretoria do São Paulo desmarcou essa reunião
O encontro, enfim, aconteceu na terça-feira e as conversas não foram positivas. O Sandro Zardi deixou claro que para que o Gilberto tenha o contrato renovado e fique no São Paulo, ele quer algumas exigências, entre elas um aumento considerável do salário, porque quando o Gilberto foi contratado ele veio por um salário menor do que ele está habituado a receber. O Gilberto também quer 2 anos de contrato e quer ter uma perspectiva de jogar com mais frequência. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro ele só foi titular em uma partida. Mesmo assim, jogando tão pouco, ele é artilheiro do time na temporada com 12 gols ao lado do Prato. Então dá para dizer que a possibilidade de o Gilberto ter o contrato renovado hoje é bem pequena. Vai precisar haver uma mudança do quadro significativa nos próximos meses, o que pode acontecer se ele começar a jogar, se ele for bastante útil nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas hoje a diferença entre a pedida do Gilberto e a oferta do São Paulo é bem grande. O Gilberto alega, através do seu empresário, com quem eu conversei na segunda-feira, que tem 2 propostas de clubes da Série A. Então, até por isso, ele se sente mais confortável para fazer essas exigências ao São Paulo. Para fechar sobre negociação, tem informação também sobre o Cícero. O Cícero, que está afastado do elenco do São Paulo, reafirma a informação que a gente publicou de que ele foi afastado porque ele tinha problemas de relacionamento com gente do grupo, com gente da comissão técnica e também da diretoria. Pintou nos últimos dias uma oferta dos Emirados Árabes Unidos e uma sondagem de um clube da Europa. De acordo com o que se escutou dentro do CT da Barra Funda, o Cícero recusou as 2 possibilidades e o ideal, o cenário mais positivo para o São Paulo é que o Cícero se acertasse com qualquer clube para poder aliviar as contas. O salário dele hoje custa ao São Paulo na casa dos R$200 mil por mês. Todo mundo já sabe, o Centurion enfim é jogador do Gênova, negociação que vai render 13 milhões de reais ao São Paulo. E por falar em negociação e em dinheiro, a diretoria do São Paulo não pode mais reclamar de grana, pelo menos no ano de 2017. A gente fez um levantamento que aponta que com as 7 negociações que o São Paulo fez na temporada, o clube já embolsou 160 milhões de reais. Vou repetir, 160 milhões de reais líquidos com essas negociações. Eu já estou excluindo o que o São Paulo tem de repassar terceiros por conta dos direitos econômicos. Essa é a parte que o São Paulo tem direito pelo percentual dos atletas. Quer anotar os valores? O jogador mais caro e que mais rendeu dinheiro foi o David Neres, vendido ao Ajax da Holanda, 40 milhões de reais. Depois vem o Luiz Araújo, atacante, foi para o Lille da França, 30 milhões de reais. Depois o Thiago Mendes, Lille da França também, 27 milhões e 200 mil reais. Na sequência o Maicon foi para o Galatasaray da Turquia por 26 milhões e 300 mil reais. Na sequência Lianco Torino, 21 milhões de reais. O Centurion para o Gênova por 13 milhões de reais e o Augusto Galvão, que foi para o Real Madrid B, por 3 milhões e 200 mil reais. O negócio pode ficar ainda melhor, porque o São Paulo colocou em alguns contratos cláusulas por performance. Então, se o David Neres, se o Maicon e se o Augusto Galvão atingirem determinado número de partidas, o São Paulo ainda vai ter direito a um bônus que vai garantir mais 20 milhões de reais. Então esse pacote de 7 jogadores, que já valeu 160 milhões, pode chegar a 180 milhões de reais. Vamos falar um pouquinho sobre o time e sobre a decisão que o São Paulo tem no final de semana. Jogo contra o Avaí, adversário direto na luta contra o rebaixamento. O São Paulo tem um ponto a mais do que o Avaí e depois de sair da zona de rebaixamento no último final de semana, com a vitória por 3-2 contra o Cruzeiro, o São Paulo pode ganhar até 3 posições nesse final de semana, caso vença o Avaí e outros resultados de times que brigam na parte de baixo da tabela favoreçam. Então, no melhor dos cenários, o São Paulo pode iniciar a próxima rodada a 3 pontos da zona do rebaixamento e 3 posições à frente do Z4, o que é algo bastante positivo. Vale lembrar que o Avaí vive um momento de recuperação no campeonato. Esse Avaí, que sempre está na zona de rebaixamento, ele empatou com Corinthians e Flamengo, ele venceu o Cruzeiro, venceu o Botafogo, empatou recentemente com o Santos. Então dá para imaginar um adversário chato, que não quer ter a bola, que permite ao adversário jogar com a bola e tenta explorar o contra-ataque mesmo dentro de casa, lá na ressacada. Esse é mais ou menos o cenário que o São Paulo vai enfrentar. A boa notícia é a volta do Cueva, que você está vendo aqui. Cueva cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo na vitória contra o Cruzeiro e certamente será titular. Algumas definições do Dorival Júnior a partir dos treinos na semana. São Paulo vai jogar num 4-1-4-1. Significa com uma linha de 4 zagueiros, um primeiro volante,
muito provável que seja o Jusilei, uma linha com 4 meias e o atacante. Esse atacante que é o grande problema, o Prato suspenso não joga. Na teoria, o Gilberto vai ser o titular. O Gilberto está reclamando de dores por conta de uma pancada. Se fizer os treinamentos, os 2 últimos treinamentos da semana, ele vai para o jogo. Caso contrário, a dúvida do Dorival é entre o Brenner, o garoto da base, ou o Denilson. Nenhum dos dois é centroavante. Então haveria até necessidade de uma adaptação dentro do esquema do São Paulo. Como é que deve jogar o São Paulo contra o Avaí? Renan Ribeiro no gol, Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edmar. O Edmar também está se recuperando de contusão, inclusive nos últimos treinos ele deu lugar ao Júnior Tavares, mas o Edmar estando bem, ele é o dono da posição. Jusilei como primeiro volante, a linha de 4 meio-campistas, Marcos Guilherme na direita, Petros e Hernani jogando por dentro, formando a dupla de volantes à frente do Jusilei, com o Cueva na esquerda. O ataque eu já falei, o Gilberto deve ser o titular, embora exista, caso ele não tenha condição, uma disputa entre o Denilson e o Brenner. É jogo decisivo, é jogo de 6 pontos. São Paulo não se saiu bem nos últimos jogos contra adversários da parte de baixo da tabela, perdeu para o Bahia, perdeu para o Curitiba e empatou com o Atlético Goianiense. Se serve de consolo, é um São Paulo numa nova fase, o São Paulo que teve a semana inteira para trabalhar e o Dorival Júnior teve a oportunidade de colocar um pouquinho mais do seu jeito, do seu estilo no tricolor. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado das informações. Fiquem à vontade para comentar, por exemplo, se o Gilberto é importante ou não, se vocês renovariam o contrato do Renan Ribeiro, qual o papel do Jusilei dentro desse time, em relação aos 160 milhões de reais, qual foi a melhor venda que o São Paulo fez desde o início da temporada, sem contar na escalação do time. Vocês fariam algo diferente em relação ao que o Dorival está pensando para o jogo contra o Avaí? A ideia dos vídeos é exatamente criar essa interatividade e dar a vocês a chance de participar, de debater, interagir. Na semana que vem ela está de volta e a gente se encontra algum dia, tá bom? Abraço!